Entrou? Então já vai entrar também. Ver se eu já estou aparecendo. Quer um melzinho para eu tomar antes? Eu busco para você rapidinho, quer? Pode ser. Olá, não sei se o pessoal já está me vendo, se vocês já estão me vendo, se ainda tem o delay. Eu sei que demora uns minutinhos, né, para começar a aparecer. E aí eu não sei como é que quem está me vendo. Opa, já tem uma pessoa me vendo. Legal, legal que vocês estão chegando. Então liguei o vídeo aqui um pouquinho antes para evitar qualquer problema, né? E vamos aguardar até as 25 para começar a falar sobre somatização. O que vem a ser somatização? Como vocês estão nesse período de reclusão? Tá tudo bem? Pode colocar o comentário aqui. Quem quiser, seja bem-vindo. Deixa eu ver se vai aparecer. Já tá aparecendo. Tá aparecendo você chupando não. Duas pessoas, né? Tava chupando um pouquinho de mel para aliviar a garganta. Mel de abelha, bem legal. Esse foi o melhor. Essa é para você, Selma, Armando, que devem estar me vendo, não estão falando oi. Tô criando sala. Fernanda, bem-vinda. Como eu sempre falo, repetindo só um pouquinho aqui, né? Eu vou dar 5 minutinhos para que as pessoas entrem antes de eu começar a falar. Então, eu começo sempre às 20 horas e 5 minutos, né? Para que as pessoas possam ter tempo de chegar, testar o áudio, testar o som. Eu não sei se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Pode escrever aqui. Já ir fazendo a pergunta se eles tiverem. Aproveito também. Boa noite, Lucas e família. Que legal que vocês estão aqui mais uma vez. Me sinto muito feliz com todos vocês que estão aqui. Se vocês quiserem colocar perguntas ou comentários sobre somatização que vocês queiram que eu explique, que a gente ponha em pauta, vai ser um prazer, tá? Fico aqui na expectativa, né? Algumas pessoas me ligaram hoje, mandaram mensagem, comentaram sobre isso, sobre a live de hoje. Algumas pessoas ainda me pedem para fazer no Instagram, e eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade. Faz 15 dias, né, Van, que nós fizemos tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu ainda não consegui fazer esse processo casado, né? Mas eu estou tentando. Já descobri uma plataforma, já descobri uma forma de fazer. Eu espero que em breve eu tenha novidades e consiga fazer casado nos dois. Mas já pediram também no YouTube, então assim, eu vou ter que dar um jeito de aprender e mandar pro YouTube também, Estamos assistindo live né? de outras pessoas, independente. Estamos aprendendo, assistindo live de outras pessoas, para que eu possa entender o processo e também atender toda essa demanda, né? Porque, querendo ou não, ainda é novidade. Eu já estou feliz de estar conseguindo fazer aqui no Facebook. E assim, é só aprender, né? É só treinar, é só exercitar, e, enfim, é uma questão de
prestar atenção e ver como as coisas funcionam. E é isso que a gente está fazendo, né? Aproveitando esse tempo de quarentena para poder. Epa, acho que deu uma travada aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Voltou? Aqui para mim ainda não voltou. Vamos produzir este vídeo. Você está me vendo? Sim. Estão me vendo? Sim. Eu não estou vendo ninguém. Tá atual. Eu não sei se é coisa antiga. Meu vídeo tá parado. Oi? Deixa eu ver aqui. Pode ser delay. Você tá me vendo aí? Eu vou dar tchauzinho, ver se aparece. Parou o vídeo? Meu vídeo parou, eu não tô vendo ninguém. Eu vou. Deixa eu ver. Usar a câmera. Estamos tendo problema. Se vocês estão me escutando, eu vou sair. Não, acho que não precisa. Não tá conseguindo ver. Vou compartilhar já com todos os perfis. Tá aparecendo. Não preciso sair? Não. Olha, eu não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Não sei não. Qualquer coisa você olha que não tá aparecendo aqui. Quer pôr no meu? Põe aqui do lado? Pode pôr. Você tá usando? Cadê? Não, pode pôr esse aqui, porque eu tô usando o seu também. Bom, eu não tô vendo, mas eu tô vendo aqui pelo celular, então eu vou continuar. Como eu falei, são 8 horas e 5 minutos. No computador travou, o celular tá normal. Deixa eu ver. Sala de vídeo. 10 pessoas estão me assistindo. Opa, parece que tá querendo voltar o vídeo, mas o meu tá com um problema aqui. Mas, então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Alguém pode escrever para mim, por favor, se estão me vendo, me ouvindo bem? Eu não estou vendo e existe um delay. E eu estou vendo que eu não preciso sair. O Lucas está sair. falando que está muito bom, a Belícia já deu boa noite, a Gabi, tudo bem, isolados. Ok. Gabi Ferreira. Tá, tem bastante gente aqui. Agora, Voltou? mais ou menos, não voltou, eu estou vendo nos comentários aqui, Isso. né? Então vamos lá, eu vou começar agora a falar para vocês. Eu estou vendo que tem gente nova, né? E eu só gostaria de comentar com vocês, quem não me conhece ainda, né? Que eu sou Ricardo Dias, eu sou psicólogo, eu trabalho como psicólogo clínico há 29 anos. Eu, no começo da minha carreira, eu fiz também paralelo com a psicologia, paralelo com o consultório. Eu trabalhei nas áreas comercial e na área de aviação civil. E há 20 anos eu comecei a me especializar em atendimentos clínicos, baseado em psicologia hospitalar e baseado em hipnoterapia. Então, de lá para cá, eu venho cada vez mais me aprofundando nessa questão psicológica e confesso para vocês que é uma coisa que me dá muito prazer e muita satisfação, né? Então, hoje eu estou aqui como eu me propus já faz 3 meses, né? Toda quarta-feira às 20 horas eu venho até vocês contar um pouquinho da minha experiência da psicologia e como que a psicologia é importante no nosso dia a dia. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com um amigo, Vitor e Gabi Ferreira.
Nazaré, né? A Beatriz, a Bia está online. A Bia está online, a Belício, o Sérgio. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Para que eu não cometa nenhum erro, né, em não mencionar algum nome, muito obrigado a todos vocês. Eu vejo que tem gente nova no pedaço aqui, né? Tô muito feliz com isso. Muito obrigado por isso, né? Por esse momento tão especial. Enfim, então, como eu tenho feito toda quarta-feira, né, às 20 horas, eu tenho feito uma live colocando um pouquinho para vocês a minha satisfação de estar divulgando o efeito que a psicologia e a educação emocional pode causar para as pessoas. E hoje eu venho especialmente para dizer o que é somatização. O que significa esse processo de somatização? Então hoje, nessa nossa live, eu quero colocar sete pontos que eu considero importante. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês se sintam liberdade de perguntar e entender é assim: o que é somatização? Somatização são sintomas físicos baseados em condições psicológicas ou psiquiátricas que, de uma certa forma, é a expressão corporal do estresse, tá? Como o nosso corpo manifesta que nós estamos estressados por alguma emoção. Então, a somatização, ela tem uma característica de servir como alerta para o nosso corpo, para a nossa mente, entendermos que alguma coisa está acontecendo em desarmonia com o nosso equilíbrio interno. E a partir daí, nós ficamos vulneráveis, né, a entender todo este processo que está acontecendo com a gente. Às vezes é por autoproteção. Então, eu tenho um aspecto interno que eu não quero lidar agora e eu estou vendo que a coisa fica complicada se eu mexer. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou fazer uma pergunta, né? Quem puder me responder aqui. Quantos de vocês não acordaram resfriado nos últimos 30 dias e se perguntaram se era Covid ou não? Entende? Isso é um aspecto de somatização, porque eu estou trazendo no meu inconsciente uma doença muito grave. Então, como nós estamos todos reclusos, todos fechados em casa, em função do coronavírus, se eu pego uma gripe, se eu acordo com coriza, eu já estou com coronavírus. Então, isso é um aspecto que a gente tem que levar bastante em consideração, né? Então, isso é a somatização. Então, eu posso dizer, inclusive, que em termos psicológicos, a somatização é um mecanismo de defesa do nosso ego em relação às nossas emoções inconscientes. Nem sempre a gente está pronto para mexer com emoções que estão ali guardadinhas, né? Porque o nosso corpo tem uma característica muito forte de proteger a nossa mente, a nossa integridade física dentro daquilo que eu acredito que é bom para mim. Então, se eu não gosto de lidar com problemas, e eu acredito que assim funciona, é o jeito mais eficiente para mim lidar com problemas e dificuldades, eu me mantenho sem tocar naquele assunto. E assim, de várias maneiras. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu gostaria que vocês entendessem que emocionalmente a gente busca o equilíbrio entendendo e compreendendo as nossas reações, a forma com que nós reagimos a cada emoção, a cada emoção transformada em sentimento e sentimento transformado em pensamento. É a lógica da nossa mente. Então, existem momentos e existem assuntos que de repente precisam ser identificados, trabalhados e vistos com mais carinho, né?
E é isso que a gente vem falando ao longo do tempo. Isso é uma busca de qualidade emocional. E a somatização, ela tem um aspecto importante nesse processo, porque muitas vezes nós sofremos alguma emoção forte, que é uma reação instintiva, e que nós transformamos em sentimentos. Esses sentimentos é como nós interpretamos aquele momento. E aí geramos alguns pensamentos que é a representação que nós temos da realidade naquele instante. Então, aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? Acordei com coriza. Em época de pandemia, em época de quarentena, eu estou com coronavírus. Não, pera. Não é exatamente isso. Mas é isso que é a somatização. Porque eu já imagino que é uma doença gravíssima, né? E aí muitas pessoas vão para os hospitais, buscam fazer as coisas de uma maneira, se estocar em casa e tomar, pegar todo o alimento que tem no mercado, não sair de casa, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos a respeito desse susto, dessa agonia que as pessoas estão tendo em cima dessa quarentena, que nós não sabemos quais serão os efeitos e como que vai ser resolvidas. E aí, então, o que acontece? Por quê? Quais são as causas que isso provoca na nossa mente, né, no nosso emocional? Quais são as causas que nos fazem incorporar essa dor emocional de uma forma física? Como eu disse, o estresse é uma emoção que causa a liberação de cortisol, que é um hormônio, né, que é um produto químico que é jogado no nosso organismo e causa um impacto negativo. É aquilo que nos faz prestar atenção para um estado de alerta, aonde eu entendo que ou eu corro ou eu corro risco de vida. Então, essa interpretação de estresse, que se nós não soubermos entender como uma coisa, uma oportunidade de melhora e crescimento, a gente se apavora e aí causa toda uma fragilidade imunológica, né? Porque o cortisol, como fala, contaminou o nosso sistema nervoso e causa no nosso organismo um impacto negativo. Reduz a nossa imunidade, que seja por instantes, mas reduz a nossa imunidade. E nós ficamos mais sensíveis. E qualquer coisa que nós fazemos tem uma característica de dor. Nós percebemos a dor como uma coisa muito mais intensa. É aquela história que eu estava dizendo para vocês. Acordei com coriza, pensei que era coronavírus, né? Até pensar um pouquinho e perceber, não é só isso. Eu não tenho outros sintomas agregados. Não tenho febre, não tenho dor de cabeça, enfim. Ou seja, o aspecto negativo do cortisol, ele veio na minha cabeça, parou, e aí eu comecei a processar de uma maneira mais equilibrada. Retomei a causa, né, a consciência daquilo que estava quase me apavorando, ou que me apavorou por alguns instantes. Então, fica mais fácil quando a gente entende que o mecanismo fisiológico que causa essa somatização é uma emoção. Repetindo para vocês, né? O que causa o mecanismo fisiológico da somatização é a emoção, que é uma descarga impulsiva. Então, quando nós temos um impacto emocional, geralmente os músculos se enrijecem, algumas vezes as lágrimas escorrem, ou por uma sensação triste, ou por uma sensação de alegria. A respiração altera, às vezes a gente tem dificuldade de respiração, às vezes nós respiramos mais rápido, o coração dispara,
esses são mecanismos fisiológicos, né? A emoção causou um susto, causou um impacto forte, a nossa mente, na tentativa de nos proteger, joga uma carga forte de cortisol para que a gente tome uma atitude, não fique parado, travado, né? E isso acaba gerando sensações, né? Sentimentos que podem ser transmitidos, podem ser entendidos como quando é enrijecimento de muscular, enrijecimento muscular, desculpa, pode significar um sentimento de raiva. Ou então, quando a gente chora, pode ser um sentimento de tristeza ou alegria, ou então uma sensação de medo. Isso acaba acontecendo muito comumente nas pessoas. Volto a dizer, o que fortalece este processo é exatamente o fato de nós conseguirmos entender este sentimento e trabalharmos o nosso equilíbrio. Como que nós podemos tirar proveito dessa situação? E aí, situações como dor de cabeça, apertos e dores no peito, taquicardias, distúrbios gastrointestinais são evidências que podem ser psicológicas, mas que estão diretamente ligadas à nossa ansiedade, à nossa depressão, aos nossos medos. Tudo isso está atrelado a um sintoma físico. Então, não é porque eu tenho uma dor de barriga que eu estou com uma úlcera. Não é porque eu estou nervoso que eu vou ter úlcera. Não é porque eu estou ansioso com o meu emprego, com a volta às aulas, com o fato de estar em casa, que eu acabo tendo um sintoma de taquicardia, de medo, de angústia. São sentimentos, são sintomas psicológicos. Mas eu posso transformar isso em sintomas físicos, né? Até hoje, toda quarta-feira eu estou falando aqui com vocês, estou fazendo lives. Mas momentos antes, né? Depois do almoço, para mim, é um momento de ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou falar corretamente? Será que eu vou gaguejar que nem eu fiz agora? Ou seja, eu fico ansioso e acabo tendo. Uma época foi dor de barriga, outra época foi dor no peito, que eu achava que era dor no peito e era só ansiedade, e aí a coisa ficava tranquila quando eu vinha falar, né? E aí isso tudo são sintomas que a gente somatiza, o corpo reage, né? Então, assim, essa sensação de preocupação faz a gente ir atrás de força para superar aquilo que causa medo. Esse é o processo normal de lidarmos com esses sentimentos. Então, como eu estava falando para vocês, o mecanismo fisiológico da somatização é exatamente esse. Quando nós temos uma emoção atrelada a algum tipo de disfunção orgânica, como dor de cabeça, dor de barriga, taquicardia, alguma coisa assim, nós estamos escondendo um sentimento de ansiedade ou depressão ou medo ou qualquer outro tipo de sentimento. Isso é o que prevalece, né? Então, eu volto a dizer aqui que a somatização é uma defesa da nossa mente ou do ego em relação às nossas emoções inconscientes, certo? E aí, assim, quando nós não conseguimos controlar isso e deixamos que esses sentimentos e essas emoções nos dominem, pode virar uma patologia, ou seja, pode virar uma doença. Por isso, é muito bom quando a gente tem consciência disso. Quanto mais cedo a gente tem consciência desses detalhes, mais fácil fica de nós lidarmos com esses sentimentos e com essas sensações, né? Então, a vida nos propõe tensões e pressões desde nossa época de criança. E quanto mais os nossos pais nos tratam com cuidados especiais,
ou isso vai passar e não sei o quê, e não nos permite enfrentar a realidade, quando adulto, nós esperamos que alguém venha cuidar disso de uma forma mais especial também. E nós demoramos mais tempo para reagir. E é exatamente esse processo de reação é que nós precisamos ter em mente. Entende? Então, aí nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos entender o sentimento que está causando aquela dor. Mas espera, então quer dizer que toda vez que eu tenho uma dor no peito ou uma dor no estômago, então eu não tenho problema físico, é só problema emocional? Não. Como que a gente começa a entender esse processo, né? Quando nós começamos a nos sentir mal, nós vamos ao médico. Doutor, eu estou sentindo isso, isso, isso. Aí o médico pega todos esses sintomas, faz um exame físico, faz um exame laboratorial para que a gente faça exames e entenda qual que é o problema que nós estamos tendo. Só que muitas vezes nós estamos tendo um problema físico que não tem nenhuma correlação com nenhuma doença. Então é frescura. Errado novamente. Por quê? Primeiro, não é frescura. A dor emocional pode causar problemas muito sérios. Né? Pode causar uma depressão profunda, pode causar uma ansiedade muito louca, muito descontrolada, onde nós perdemos o controle de nós. Os nossos sentimentos passam a ditar aquilo que nós temos que fazer, por medo. Aí começamos a ter alguns sintomas, né, alguns comportamentos característicos. Nós começamos a acreditar que os nossos sintomas, já que não tem nenhuma patologia associada, porque eu fui no médico e ele falou que clinicamente e laboratorialmente não tem nada, então meu caso é um caso especial. Né? Quanto tempo será que eu vou conseguir ficar bem com isso, já que o meu caso não está escrito em lugar nenhum? E aí eu começo a criar uma fantasia que, na verdade, é uma ansiedade. Começo a acreditar que essas sensações são malignas, porque só eu tenho, né? Então isso pode acabar com a minha integridade física e emocional, porque só eu tenho, né? Eu vou ser um caso de estudo para os médicos. Aí eu começo a visitar outros médicos para ter mais certeza da especialidade do meu caso, né? Da especificidade do meu caso, como sendo uma doença que vai acabar com a minha vida. E aí eu começo a ir com mais intensidade a hospitais, a clínicas, a fazer exames periódicos, porque o meu caso é diferente. E muitas pessoas sentem dificuldade de até uma terapia para entender que, de repente, o que está acontecendo não é necessariamente um problema só e apenas físico. Existe um aspecto emocional que envolve uma dor muito maior e que nos impede de tomar uma atitude de enfrentar esses sintomas, essas dores, para podermos ficarmos bem. Entende? Para poder melhorar. E aí a coisa começa a ganhar compreensão clínica. Então, quem somatiza, dificilmente entende que aquela dor de cabeça, aquela dor na perna, aquela dor que eu estou sentindo é uma dor real. Só que como que é real? Estou sentindo uma dor na perna e eu escuto que não tem nada correlacionado. Então isso é uma dor emocional? Não faz sentido. Recentemente foi ao meu consultório uma pessoa que precisou fazer uma cirurgia no joelho.
teve que fazer uma artroscopia, que limpou tudo embaixo da rótula aqui no joelho, né? Aquela bolinha do joelho. Então, por baixo fez uma limpeza, mexeu, limpou, tirou um monte de coisa que não estava legal. E aí, a pessoa estava angustiada porque a dor não passava. Imagina, já fazia quase uma semana, 10 dias, né? E até 15 dias depois, a dor não passava. Gente, peraí, existia um problema físico, a pessoa foi tratar o problema físico, só que causou uma ansiedade de ficar bem. Porque antes da cirurgia existia uma dor, um incômodo. E agora tinha um incômodo e uma dor forte. E uma ansiedade que fazia com que essa pessoa quisesse sair da sala de cirurgia andando e pulando. Óbvio que eu estou brincando, mas na questão de pular, né, e sair correndo. Mas acabou de ser feito um procedimento cirúrgico que mexeu, que cutucou, que, embora simples, foi bastante agressivo, trabalhado. É o que era preciso ser feito, entendeu? O médico está ali para isso. Só que junto a isso, a dor emocional vem quando eu vou caminhar, correr, ter uma vida normal de caminhada como eu tinha antes. Essa é a dor emocional que caracteriza a nossa somatização. Assim como essa, existem muitas outras. Né? Quantas pessoas não vão até os médicos acreditando que estão num processo muito ruim de saúde e quando chegam lá estão ansiosos, ou porque trabalham demais, ou porque estão num ritmo de vida muito corrido, ou porque estão tendo conflitos de relacionamento com chefes, com companheiros, com o que está envolvido. São problemas de relacionamento, entendeu? Com filhos, esposas, maridos, pais, mães, enfim, de uma maneira em geral. Então, isso acaba sendo mais fácil eu admitir uma dor interna, vai me proteger em termos de inconsciente, do que falar assim: olha, realmente eu não suporto aquela pessoa. Aquele cara, aquela mulher, não sei o que, é insuportável. Eu quero e desejo, sabe, um monte de coisa ruim. Então, muitas vezes, para que eu não tenha esse tipo de reação comigo mesmo, eu prefiro trazer isso para o lado que eu prefiro ter uma dor no braço, por exemplo. E dor no braço, somaticamente, significa dificuldade de reação. Assim como dores nas pernas significa dificuldade de transição entre lidar com o passado, o presente e o futuro. Isso tudo envolve um processo de compreensão que no consultório a gente tem condições de ver. Só que quantas pessoas chegam até o consultório na perspectiva de entender uma dor emocional? Quando muito, chegam lá questionando: olha, meu médico me mandou procurar uma psicoterapia, mas o meu problema, eu tenho certeza que é físico. Porque, olha, eu estou sentindo dor na perna, não consigo andar, é questão de ciático, é questão de joelho, é questão de coluna, enfim, várias situações. Então, volto a dizer, como que a gente diagnostica uma somatização? Verificando, como eu já disse, a inexistência comprovada de um quadro de sintomas que caracterize uma situação específica, né? Uma condição médica específica. Então, em função disso, já fiz exames médicos, com médico. Já fiz exames em laboratórios. Nada aponta uma doença, um sintoma que justifique aquela dor. Então, peraí, vamos tentar entender
qual que é o processo, né? O que está acontecendo internamente, inconscientemente, para que possa causar essa dor? Então, a partir daí, quando eu fiz o exame físico e os exames laboratoriais e não apontou nada, não quer dizer, primeiro, que o médico não soube fazer os exames e que o laboratório errou no diagnóstico. Então eu preciso fazer e mais outro médico, mais outro laboratório, e depois de 5 ou 10 médicos e 5 ou 10 laboratórios, continuam aparecendo. Então eu já sei, a minha doença é grave, é muito grave. Talvez eu não aguente ficar vivo até o final do mês. Certo? Não, tá errado. Vamos entender emocionalmente o que está acontecendo. Vamos de novo passar no médico, daquele que você confia, né? Já fui em 3 ou 4, ou fui em um só. Doutor, eu não entendo. Como que eu posso lidar com essa dor, com essas dores? Já fizemos exames físicos ou laboratoriais e não acusou nada. Geralmente, o médico encaminha para psicoterapia, que é exatamente todo esse processo de entendimento e compreensão dos sentimentos que a gente vai lidar. Então, a partir daí, quando foi testado fisicamente, laboratorialmente, que não comprova nenhuma doença, então tá, vamos entender qual que é o processo que está acontecendo na sua vida, que está com problemas de dores localizadas, né, ou dores específicas, para a gente entender qual é o momento que você está passando e como podemos lidar com isso para ajudar nesse processo, certo? Então, quando um paciente chega no meu consultório para entender o que está acontecendo, a primeira coisa que eu peço e pergunto é: você já fez todos os exames que o médico pediu? Você já verificou qual que é o nível de comprometimento com essa ou aquela doença? Sim. Ou, se já fez, vamos entender um momento. O que está acontecendo fisicamente na sua família, no seu trabalho, na sua rotina, para que as coisas estejam causando uma defesa do organismo em forma de sintoma físico, né? E aí nós vamos entender o que vai facilitar para você entender qual é a sua emoção que está travando o seu desenvolvimento pessoal. E aí nós vamos ficar integrados com o nosso problema, né? E sempre pode ter uma origem física ou pode ser simplesmente uma forma do corpo avisar: você precisa se equilibrar emocionalmente, né? Que nem quando estamos com febre. A febre é um sintoma grave? Não. A febre é um excelente alerta para que nós busquemos quais são as possibilidades para que nós possamos tratar aquilo que nos incomoda. Alguma coisa está fora do equilíbrio interno nosso para que nós possamos reagir a esse desequilíbrio disfuncional do organismo, certo? Então, a partir do momento que nós entendemos o que está nos bloqueando, o que está fazendo com que nós tenhamos o comportamento de fuga, né, de proteção, de defesa, a gente começa a enfrentar o que está incomodando e as coisas começam a ficar de acordo com aquilo que a gente está querendo. Ou seja, passamos a controlar as nossas emoções a partir daquilo que nós precisamos e não ser controlado pelos nossos sentimentos em relação ao que nos incomoda. Então, como eu disse agora de pouco, como eu disse agora há pouco, quando eu venho fazer uma live, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou dar uma aula, eu sempre, geralmente eu tenho, não é que eu sempre, geralmente eu tenho
dor de barriga ou dor no peito, até a aula começar. Quando a aula começa, tudo isso passa. Então, agora eu já não tenho mais dor no peito ou dor na barriga, já passou para o peito, já tirei do peito também, já virou dor no braço. Uma hora essas dores vão acabar, até porque eu já sei que tem hora para começar e hora para acabar, né? Então assim, e aí eu vou brincando com os meus sentimentos, mas eu já entendo. E as pessoas que estão próximas a mim entendem e começam a brincar também, entende? E aí é onde nós conseguimos controlar as nossas emoções e as nossas somatizações. Quando nós não permitimos esse autoconhecimento, né, o risco que nós corremos é que isso vire uma doença crônica. E aí nós podemos associar a essa sensação sintomática de emocional a uma doença real. Eu tive alguns pacientes de câncer que, quando souberam que estavam com câncer, se entregaram à doença. Então, assim, é uma dor física, é um sintoma físico, é uma doença muito séria. Porém, quando as pessoas se entregam, estou com câncer mesmo, é isso mesmo, e fica chateado e fica preso a essa situação, o nível de cura ele é muito menor do que aquelas pessoas que lutam incessantemente por estar felizes. Como estou vendo aqui, mente sã, corpo são. Isso faz todo sentido. Eu tive um paciente que recebeu um diagnóstico de câncer que ele teria de 6 meses a 2 anos. Ele teve esse diagnóstico já faz 12 anos, se eu não me engano. 10 ou 12 anos. Ou seja, eu já vi também pessoas que receberam o diagnóstico, se abateram tanto que em 2 meses tinha falecido. Então, pessoal, volto a reforçar. Se nós não tomarmos cuidados e não enfrentarmos esses nossos medos emocionais, eles transformam as nossas dores físicas em dores reais e muito intensas, levando a problemas muito graves, como eu disse anteriormente, a problemas de depressão, problemas de ansiedade muito fortes, que perdem a característica de um descontrole emocional para um transtorno, para uma doença, né? O exemplo do câncer é isso. Muitos estudos comprovam que quando o paciente se entrega à doença, o tempo de vida é muito menor do que aqueles pacientes que lutam com fé, que acreditam que, apesar da doença, eles podem fazer e buscar uma melhor qualidade de vida enquanto vivem. É aquele exemplo que eu dei. De 6 a 2 anos, de 6 meses a 2 anos, virou 10 ou 12. Né? Acho que já ainda faz 12, 13 anos que essa pessoa está bem, sabe? Já teve várias recaídas dentro do câncer, né? Uma hora é pulmão, outra hora é intestino, outra hora é aqui, ali, enfim, vai para tudo quanto é lado. Mas a pessoa está aí e com qualidade de vida. Isso que é o importante, com qualidade de vida. Então, todos esses processos que eu tenho compartilhado com vocês sempre têm um objetivo de ensinar como que nós podemos controlar as nossas emoções para termos mais qualidade de vida dentro daquilo que nós fazemos. Ou seja, para termos qualidade de vida, simplesmente precisamos aprender, exercitar, né? É um exercício contínuo de transformar os nossos medos a nosso favor. Porque se nós nos permitirmos ficarmos dominados pelos nossos medos, as coisas não caminham e a gente fica refém dos nossos medos, das nossas dores. Ok? Basicamente, o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre somatização é isso.
Então, assim, eu tenho mais 15 minutos de live, né, para completar 1 hora, e estou aberto a perguntas. Eu já vi que eu tenho algumas perguntas aqui, né? O Carlos está perguntando se você acha que uma pessoa com medo da Covid-19, se ela pode adquirir outras doenças. Sim, o Carlos está me perguntando se uma pessoa que está com medo da Covid-19 pode adquirir outras doenças. Sim, claro que pode. É aquela questão que eu estava mencionando agora de pouco, né? A partir do momento que eu deixo que os meus sentimentos e os meus medos tomem conta de mim, qualquer doença vai justificar o meu medo. Então, se eu estou com medo do coronavírus, do Covid-19, e eu me entrego a isso e acabo tomando atitudes descontroladas, de não sair de casa, de não me relacionar com ninguém, eu vou estar criando um monstrinho que vai me deixar com a imunidade baixa. Porque eu estou permitindo que a cortisona no meu cérebro me domine. E aí eu fico sem reação. E eu começo a criar sintomas físicos aonde não tem. É aquela história. Várias vezes durante essa reclusão, eu acordei, até já disse isso em outras lives que eu fiz, que eu acordava de manhã, eu ficava testando se a minha coriza era real ou era fantasia. Só que em silêncio, né? Então eu respirava 3 vezes para ver se doía o peito. Isso porque eu estava com coriza. Né? A quarta respiração eu via que não doía nada. Ah, então tá, então não é Covid. E aí eu conseguia reagir. Só que tem pessoas que não se permitem isso. Né? Então, ai, tá doendo, então vou parar, vou parar. Chega, chega, é melhor não sentir mais dor, porque eu não vou ter forças para superar qualquer tipo de dor, entende? Então é isso que eu estava falando que é uma característica que complica, porque eu não acredito que possa ser algo bom. Eu simplesmente aceito que é o ruim, é a impressão negativa que está predominando na minha mente. Então, pensamento positivo, outra característica para que nós tenhamos mais qualidade de vida. Ok, Carlos? Acredito que eu tenha respondido. A Bia está perguntando o que além da terapia pode ser feito quando percebemos a somatização? Algum exercício de respiração? Sim, a Bia está perguntando, além da terapia, o que nós podemos fazer para diminuir a somatização? Olha, o principal foco é entrarmos em contato com nós mesmos. Então, quem medita, quem costuma fazer respiração para acalmar, para equilibrar a mente, para oxigenar o cérebro, é a forma que nós entramos em contato com a nossa consciência. Ou seja, é a forma de lidarmos com a quebra do bloqueio da defesa do ego. Ou seja, nós vamos buscar o sentimento que está escondido naquela dor através desse equilíbrio interno. Então, respiração, oração, para quem acredita na oração, para quem acredita na respiração, você precisa acreditar, certo? Tem que ser aquilo que você acredita, né? E a partir daí, tudo isso tem valor, tudo isso faz com que as coisas aconteçam. Então, sim, meditação, respiração, yoga, tudo isso junto contribui para que nós possamos lidar melhor com as somatizações. Porque nós estamos entendendo quais são as nossas limitações. Entendeu? Acho que eu respondi, Bia. A Penha está falando que com tantas notícias da Covid, ela está com a pressão descontrolada. A Penha está falando que, assim, tantas notícias da Covid acabou descontrolando a pressão dela. O que significa isso efetivamente? A Covid é uma situação, é uma doença que ainda não temos muito controle, ou temos pouco controle. Então nós não sabemos aonde que isso tudo vai parar ou acabar. Então vale a pena nós entendermos que o importante
que quando nós recebemos essas informações, nós possamos filtrar. Porque senão assusta mesmo. Então, no começo do mês, a minha tia faleceu porque teve um AVC, foi internada, ela já tinha idade, e acabou contraindo o Covid-19 e faleceu rapidamente. Então, assim, foi um choque. Abala a nossa imunidade, aquilo que eu acabei de dizer agora de pouco. Então, assim, o importante é sabermos equilibrar esses sentimentos para entender que a melhor forma de nós ficarmos tranquilos é entender que isso é um processo. Infelizmente, algumas pessoas com a imunidade mais baixa estão mais vulneráveis do que outras. O que está sendo possível fazer, as pessoas estão fazendo. Eu vi hoje um número muito interessante que dos 31 mil casos confirmados de Covid no Brasil, já foram tratados 22 mil. Números arredondados que eu estou passando. Né? A informação que eu estou passando era da hora do almoço, mais ou menos. Então, assim, ou seja, as coisas estão sendo cuidadas. Precisamos entender que temos que deixar as pessoas capacitadas fazerem esse processo. E precisamos entender os nossos sentimentos. Por que, que a minha pressão aumenta? Porque eu fico com medo, porque eu fico ansioso. E aí eu acabo descontrolando o meu equilíbrio interno. Entende por que, que você aumentou a sua pressão? Por nervoso. Quem sabe eu não serei mais um. Entendeu? A Eliane está comentando que a mente é tão fantástica que se pensarmos nos sintomas, eles podem aparecer. Exatamente isso que eu comentei. A Eliane está perguntando. Se a gente pensar muito nos sintomas, a gente pode atrair os sintomas. Eu acredito muito na lei da atração. Tudo aquilo que a gente tem para oferecer, nós recebemos de volta. Então, se eu tenho preocupação, se eu tenho medo com um sintoma, esse sintoma chega em mim. Se eu tenho tranquilidade para entender, olha, se eu fizer a coisa da maneira correta e adequada, as chances disso acontecer serão menores. Então, eu não vou deixar de fazer, mas eu vou fazer com cautela, com precaução e com consciência. E aí, em virtude disso, eu estarei agindo dentro daquilo que eu acredito e vou estar trazendo coisas boas para mim. Né? Porque se eu nunca mais sair de casa, se eu nunca mais abrir a janela, porque o vento pode trazer a doença para mim, né? Ele vem pela internet, então eu não vou ligar o computador mais. Né? Só para elucidar aqui a colocação da Eliane, é assim, sim, eu acredito que quando nós pensamos demais, as coisas têm mais possibilidades de acontecer. Entende? E aí, se eu estou pensando muito na doença, eu vou ficar doente. Então, é melhor de começar a pensar em ficar rico, né? Pelo menos a gente fica rico também. Né? É uma dica, fica a dica, tá bom? É uma brincadeira, mas assim, vamos pensar o quanto eu posso fazer para produzir condições para que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Só isso eu já posso ser até um milionário, entendeu? Porque eu tenho qualidade de vida. Eu não falei milionário de dinheiro, falei milionário rico de saúde, de vida, de alegria. Isso é importante. Mais alguma pergunta? A Fernanda está falando que as doenças são relacionadas diretamente a alguma emoção. Eu acredito que as doenças, elas fazem parte. A Fernanda está falando assim que as doenças estão diretamente ligadas à emoção? Sim. Por quê? Nós podemos ser acometidos a qualquer momento por qualquer doença. A maneira com que nós reagimos a essa doença é que faz a diferença. Né? É o exemplo da febre. A febre indica Covid, indica apendicite, indica problema cardíaco, indica várias doenças. Inflamações, ou seja, disfunções orgânicas. Então, toda vez que eu estiver com febre, se eu for levar para o lado da emoção,
né, e eu ficar preocupado só com isso, que é uma doença muito grave, eu não vou me curar. Então é aquela brincadeira, ou uma verdade, não sei, tem muitas mulheres que vão dizer que é verdade, né? Que homem, quando fica doente, parece que está morrendo. Né? Quando vai ver, está com 38 de febre, 37,5. Mas assim, é essa a questão. O emocional, sim, abala todo e qualquer doença. Ele pode agravar, como eu disse o caso do câncer, né? Ele pode agravar, a pessoa se entrega e o corpo fica mais debilitado do que ele já está, ou então a pessoa acredita que pode melhorar e busca a melhora incessantemente. E através dessa busca é que as coisas vão acontecer de maneira positiva. A Andrea está perguntando aqui se os remédios demoram mais para fazer efeito nas doenças psicossomáticas. Então, os remédios, eles ajudam nas doenças psicossomáticas, mas não demoram para fazer efeito. Uma coisa que acontece com muita frequência, né, é assim, em torno de 10 a 12% dos sintomas físicos, quando chegam aos médicos, são sintomas psicossomáticos. Esses 10 ou 12% que para os médicos são psicossomáticos, no consultório representa mais ou menos, o consultório de psicoterapia representa mais ou menos uns 80 a 90%. Ou seja, em alguns momentos eu posso sugerir que essa pessoa que chega com um sintoma psicossomático procure um médico para que dê um calmante ou que dê uma medicação que auxilie no processo de conscientização do problema que está causando a dor física. Porque, como eu disse antes, a pessoa já foi no médico, já verificou quais foram os sintomas através de exames físicos e laboratoriais e nada foi apontado. Então, precisamos entender que é um problema de ansiedade ou de depressão ou relacionado a alguma outra emoção. Nesse aspecto, o que nós podemos fazer é pedir ajuda de um ansiolítico, um antidepressivo, para que as pessoas possam recuperar o fluxo das ideias e a gente consiga tratar daquilo que está acometendo de verdade, né, emocionalmente aquela pessoa. Responde. Perguntas não tem mais, mas várias pessoas fizeram comentários concordando com você em vários momentos. A Selma, o Lucas, a Gabi, o Vitor e acho que a esposa, a Emiliana. Tem várias pessoas complementando aquilo que você está falando, concordando. Que legal, porque que legal que vocês estão podendo perceber o quanto que o aspecto emocional afeta a nossa imunidade, né? Então, assim, quanto mais nós permitirmos que as nossas emoções e sentimentos interfiram na nossa vida de uma maneira negativa, menos possibilidades de cura e superação nós teremos. Então, como me perguntaram agora, quando nós ficamos acometidos de alguma doença, o nosso equilíbrio interno ele fica abalado. Quando nós estamos abalados, a possibilidade de acertarmos e caminharmos por caminhos mais seguros é menor. Na mesma forma, é o controle das nossas emoções. Quanto mais, quanto mais equilibrado nós conseguirmos estar, mais chance de acerto nós teremos. Então, assim, a Vânia está me falando aqui que eu tenho 2 minutos para falar, que vai acabar meu tempo de live. Então, para finalizar para vocês, eu quero agradecer agradecer a participação de todos vocês, né, nos comentários, nas colocações que vocês estão fazendo aqui para mim, e novamente falar que o equilíbrio emocional permite que a gente fique mais saudável, que nós tenhamos mais qualidade de vida. E a qualidade de vida que proporciona mais saúde,
menos dores e menos sentimentos de dores físicas causadas por emoções. Tá bom? Pessoal, muito agradecido por vocês estarem aqui comigo, por terem participado tanto, né? Agradeço muito todas as pessoas que estiveram aqui. Eu vou me dar o direito de não comentar nomes porque a telinha aqui é pequena, mas a todos vocês que estiveram aqui, eu não quero cometer o erro de esquecer de agradecer ninguém, tá bom? Se eles quiserem comentar sobre as dores deles na quarentena, isso pode virar tema de live, né? A Vânia está lembrando uma coisa aqui que é bem interessante. Se vocês quiserem comentar as suas dores emocionais nesse tempo de quarentena, me mandem no privado, que isso a gente pode fazer outras lives a respeito disso, entendeu? As lives que mais têm mostrado, que mais têm gerado interesse, são essas que as pessoas conseguem traduzir esses sentimentos, essas sensações, em cima do que está incomodando. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, que vai acabar aqui, né? Uma boa noite a todos e muita saúde, muito equilíbrio e fiquem com Deus, muita paz, muita tranquilidade, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.